Boa noite para você que me assiste a partir desse momento agora. Você que está aí na sua casa, eu quero fazer um convite para você. Não pule este vídeo que você está vendo. Exatamente, não pule este vídeo porque eu te garanto que ele é muito importante. Fique até o final comigo e eu garanto que esse vídeo vai te surpreender. Sem muitas delongas, vamos ao vídeo de hoje. Olá, muito bem, meus caros espectadores. Aqui eu quero falar para vocês de um personagem aí que ele foi muito interessante, sabe? Pensa num personagem que ele teve um diploma eficaz na vida dele, sabe? Esse personagem aí ele se chamava Daniel e tal, né? E aí o Daniel, ele habitava na Babilônia. E todo mundo sabe hoje em dia, né, que é costume das pessoas fazerem uma faculdade. As pessoas vão, fazem o Enem, participam do processo seletivo, ela tem a nota de corte dela, tem aquela alegria com a família de ser aprovado numa universidade, às mil maravilhas, né? Captou bem? Isso que acontece hoje em dia na sociedade que vivemos. A pessoa ingressa numa universidade, agora ela tem a garantia de que ela terá um diploma e que ela poderá ser alguém de sucesso e êxito na vida. Entretanto, esse personagem aqui que eu estou falando exatamente para você que me ouve, ele tem uma formação em uma faculdade nada mais nada menos do que a Faculdade Babilônica. Isso mesmo, o Daniel, ele se formou na Faculdade da Babilônia. Poxa, mas Davi, como assim? Faculdade da Babilônia? O que seria isso exatamente? Ele não entrou numa UNAMA, nem na USP, nem na PUC, nem mesmo em faculdades federais ou estaduais. Ele entrou na Faculdade da Babilônia, que ela era uma faculdade com outros requisitos que não vemos nas faculdades aqui, de onde nós estamos. O que é que a faculdade de hoje exige? Uma nota de corte, um bom aproveitamento, resultados e assim a habilitação de documentos e pronto. O pessoal está passado ali. Só que, no entanto, ali era diferente. Ali o sujeito tinha que ter um bom porte físico, ele tinha que ter uma boa aparência, ser bem cuidado. Isso envolve também ter um cabelo bem arrumado, se vestir bem, falar bem, andar bem e tudo mais. E além de tudo, ainda tinha que ter um potencial intelectual gigantesco. E era isso que era exigido se alguém quisesse ser aprovado nessa faculdade babilônica, que tinha como o líder ali Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei de lá, e ele queria que pessoas o servissem. Então Daniel, que agora fazia parte dessa universidade, ele foi servir ao rei Nabucodonosor. Quando ele foi servi-lo, aconteceu uma coisa que chocou o nosso caro camarada Daniel. Ele de repente olha para aquele prato do rei, ele olha para aquele banquete, ele olha para tudo naquela festa que está acontecendo e ele olha, minha nossa, de onde eu vim, essas coisas são erradas. Daniel olha para aquilo e ele começa a pensar, não, essa comida não é certa, esse lugar não é certo, as pessoas desse lugar não têm ideias que conseguem com aquilo que eu acredito e tenho fé. Isso aqui não está nada bem. Então Daniel, ele olha para tudo em volta e ele percebe como os costumes estavam totalmente diferentes e distintos, com total divergência daquilo que ele já seguira antes. Então, ele olha para tudo aquilo e pensa, Nabucodonosor segue essa conduta? Seu povo também segue isto? Então, aí que entra o ponto aqui. Daniel ele faz uma proposta para o rei. Rei, eu quero dizer o seguinte para você. Vamos fazer um período de 10 dias aqui. 10 dias? Tá bom, pessoal? Vamos fazer um período de 10 dias. Nabucodonosor fala, não pule este vídeo. Você vai entender o desfecho, aonde isso aqui vai levar. O Nabucodonosor fala, o que, Daniel? O que você está tramando aí para cima de mim? Daí ele fala assim. Então, Daniel fala, durante 10 dias, eu e meus amigos, meus companheiros, nós iremos nos alimentar das comidas que estamos acostumados a comer. Enquanto que você e seus súditos permanecerão comendo a comida do reino de vocês. Vamos ver quem está mais habilitado e mais capacitado no final dos 10 dias. Pois bem, pessoal, os 10 dias acabaram se passando, ó. Eles acabaram se passando e foi tudo mais. Passou os 10 dias e após eles se passarem, qual foi o resultado? Daniel e seus amigos eram os mais inteligentes, eram os mais focados, eram os que tinham uma capacidade cognitiva muito maior, um psiquismo mais elevado. Eles também tinham uma forma física, a fisiologia deles estava resplandecente, estavam corados e tudo mais, enquanto que não houve mudanças tão bruscas e tão assim nítidas em Nabucodonosor e seus súditos que comeram da comida daquele reino. Então o rei Nabucodonosor pôde perceber,
que Daniel estava certo quando ele não quis abrir mão de costumes que ele já tinha e já seguia dentro dele. Qual é a lição que isso passa? É a seguinte: Daniel foi lá e mostrou que ele poderia alcançar o êxito sem precisar se adequar ao que aquele reino de Nabucodonosor queria que ele estivesse se adequando. Então, aonde podemos chegar ele participou dessa faculdade babilônica, ele foi aprovado, ficou diplomado, teve o seu diploma e teve êxito acadêmico ali. Só que, no entanto, nos dias de hoje, gente, é um pouco triste a realidade que vemos no mundo. A realidade do mundo hoje, ela é muito pior do que pensávamos. Hoje em dia, pessoas entram numa faculdade e muitas vezes elas tinham bons valores. E eu não falo apenas de pessoas cristãs. Eu falo de qualquer pessoa, às vezes que vinham de boas famílias. A pessoa não bebia, a pessoa não vivia em festa, a pessoa não era maleável nem nada. E de repente, a mente do ser humano, a ideologia, o psiquismo, ele muda de uma hora para outra. Então, sacou como é? Então isso que acontece. Captou bem? Então, a pergunta que quer calar é: então, a faculdade é o que corrompe o ser humano? Não necessariamente. O ser humano tem uma mente e tem valores que saem da mente ao coração. Entretanto, meus amigos, o ser humano ele tem capacidade e tem livre-arbítrio para decidir. Então, seja na faculdade, seja na família, seja aonde ele estiver no trabalho, o que vai definir uma pessoa pelo que ela é o senso dela de querer mudar. Capta bem a mensagem, capta bem e olhe bem. O que vai definir a pessoa como ser humano que segue o que é certo é exatamente a própria escolha dela, internalizar os valores dentro de si. A personalidade do ser humano já é formada. Não dizemos para um adulto: você tem que fazer isso, isso e mais aquilo. Não, o adulto ele tem plena concepção daquilo que ele faz. E assim foi com o caso de Daniel, esse personagem que ele é totalmente bíblico. Ele é um personagem da Bíblia que ele não quis negociar os valores que ele já tinha com o Pai que está no céu, com o Criador. E, no entanto, hoje em dia, o que nós vemos? Pessoas que entram numa faculdade, que entram numa escola, que entram em qualquer lugar ou até mesmo na rua. Vão para a rua, vão para a faculdade, não importa o lugar, e a mente vira de uma hora para outra. Então, o que essa mensagem quer passar? O que eu quero dizer de reflexão para você, meu amado telespectador, nós devemos ser aqueles que influenciam para boas condutas e bons valores, não aqueles que incentivam uma conduta autodestrutiva. Não devemos ser aqueles que arrastam para o caminho negativo, o caminho de vícios, o caminho de bebedeiras, o caminho de farras e o caminho que acaba trazendo a repentina destruição. Nós devemos sim sermos motivo de inspiração para as pessoas. Devemos a cada dia mostrar o nosso valor para o mundo. E não deve ser as más atitudes que devem nos influenciar, mas nós devemos influenciar as pessoas para que elas possam seguir as corretas atitudes. Daniel esteve em um lugar corrupto, mas ele não deixou a corrupção entrar no coração dele. Ele que mostrou que era mais forte do que aquilo ali. E nós hoje em dia? Quando vamos para um lugar, como estamos sendo? Estamos sendo levados pelos outros? Ou estamos realmente tendo a nossa própria identidade e construindo o nosso próprio caráter? Essa é a reflexão que fica, e eu gostaria muito que você pudesse orar comigo neste final, pedindo a Deus para que nós possamos ter o nosso caráter a cada dia concreto e firme das escolhas que tomamos. Santo Pai que está no céu, majestoso Deus, que o Senhor possa fazer com que tenhamos a cada dia certeza de nossas ações, que nunca inclinemos para o caminho errado e nem pelo lado enganoso da vida, mas que nós possamos ser pessoas que dentro da faculdade, dentro do trabalho, em qualquer lugar onde estejamos, sejamos aquele que influencia e não aquele que é influenciado. Que o Senhor nos conceda uma ótima noite, em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Muito bem, se você gostou do vídeo, se ele foi útil para edificação, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho das notificações, curta o canal, compartilhe e até a próxima. Deus te abençoe. Uma boa noite.